Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Compartilhando Luz, um canal com práticas, técnicas e rituais poderosos que vão ajudar você a manifestar coisas incríveis na sua vida. Eu sou Carolina Monteiro e no vídeo de hoje nós vamos ter uma tradução de Abraham Hicks sobre um tema super especial. Um tema já abordado aqui, que é a perda de peso. Como que você pode usar os seus pensamentos e a lei da atração ao seu favor para perder peso? Vamos lá? Se você quer uma sessão de EFT com esse intuito, com o intuito de perder peso, sugiro esse vídeo aqui em cima. Bom, essa tradução de Abraham Hicks é a Esther, que canaliza Abraham, junto com um homem que pergunta sobre a relação dele com a comida e como ele pode comer mais e não engordar. É super legal esse bate-papo. E esse trecho começa assim, com uma indagação desse homem, falando assim: "Ah, comida, eu amo comida e eu gostaria de poder fazer o meu metabolismo funcionar na velocidade em que ele processaria essa comida e eu estaria 20 libras, 50 libras, 60 libras mais leve." E aí, botando isso em quilos, né? Ele fala, é como se estivesse dizendo, eu estaria 9 quilos mais leve, eu estaria 22 quilos mais leve, eu estaria 27 quilos mais leve. E eu tenho problemas para chegar lá. E Abraham responde: ninguém pode, de repente, abordar um assunto de forma totalmente diferente, assim, de repente, do nada. É por isso que dizemos para deixar os detalhes para trás e falar de forma generalizada. E você deu muitos detalhes. Em outras palavras, você disse o quanto você gosta de comida e você deixou bem claro que você acredita sobre isso. E você ficou mudando de ideia sobre o quanto você gostaria de perder, né? Quanto de peso você gostaria de perder. E enquanto ela fala isso, o pessoal lá que estava lá começou a rir, né? Mas ficou cada vez mais específico e cada vez mais real sobre o que você está realmente falando. E o pessoal riu mais ainda. Porque realmente, né, na hora que ele estava falando, ele primeiro falou assim, eu gostaria de ser 20 libras, 50 libras, 60 libras mais leve. Então ele ficou mudando de ideia e cada vez botando mais especificidade na coisa. E esse vídeo aqui é especial. Por quê? Eu fiz uma coisa diferente, que se der certo, se vocês gostarem, na verdade eu tô tendendo a manter, porque eu acho que é uma coisa super legal. Eu vou colocar aqui o vídeo em original, sim, porque aí você pode fazer 2 em 1, tá? Melhorando seu inglês, aprimorando o seu conhecimento da língua inglesa e aprimorando seu conhecimento da lei da atração. Não é maravilhoso isso? Eu acho isso incrível. Então, assim, por isso que eu quero fazer isso. Então, aqui, vem pra cá, que o link tá aqui em cima, tá? O link do vídeo original, só da fala deles, tá bom? E aí a Abraham continua, né? A Esther continua. Então, há muita vibração específica que está acontecendo aí, que está travando você. Em outras palavras, quando você quer algo e acredita, não há diferença nas vibrações. Mas quando você quer algo e acredita outra coisa, você acredita diferente desse algo, então há uma variação vibracional. E essa variação
é que está no centro do metabolismo do qual você está falando. Então, né, o que ela está dizendo, que essa parte da... Então, o que é essa coisa aí da vibração? O que ela acabou de falar, né? Dessa divergência, na diferença, na divergência. E só no pensamento, né? Só no campo das ideias, só no campo do desejo. Se eu desejo uma coisa, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem palpável, né? Digamos, eu desejo comer um bis, um chocolate. Poxa, comer um chocolate, eu já, né? Eu desejo comer um chocolate. E eu super acredito que eu posso comer um chocolate, né? Então, quando eu tenho um desejo e eu acredito nesse desejo, não tem divergência, né? Poxa, eu já comi tanto chocolate, por que eu não posso comer um chocolate agora? Então, é possível, né? A possibilidade de eu comer um chocolate é palpável. É um sonho palpável. Mas aí eu tenho outro sonho. Tipo, eu tenho meu desejo de ganhar na Mega Sena da Virada e eu duvido que eu possa ganhar na Mega Sena da Virada. Tipo, eu já consegui os números, isso é real, né? Eu já consegui os números e acabei não jogando porque eu não tinha dinheiro, eram muitos números. O jogo era mais de R$300, eu não fiz um bolão sozinha e aí perdi as jogadas, eu acho que nunca mais vou conseguir. Então, quando você tem essa diferença na vibração, aí você tem uma questão aí, entendeu? Se você tem um desejo e acredita, maravilha. Se você não tem um desejo, mas não acredita diferente do desejo, aí a gente tem divergência. E é essa divergência que ela está falando que está no centro do metabolismo dele, que ele tanto quer atuar, né? Porque essa pergunta é exatamente sobre isso. Ele é um homem perguntando sobre ter um metabolismo mais rápido, poder comer o que ele quer comer, né? Então, essa variação vibracional é que está no centro dessa questão do metabolismo que ele está falando. E aí ela volta, porque ela estava falando sobre a generalização. Quando você fala no geral, você pode ser genérico sobre um assunto. E vamos mostrar isso daqui a pouco. Só queremos estabelecer uma base. Aqui. Então, ela vai entrar numa... Eles vão falar a respeito de um pouco generalizado sobre a lei da atração para poder chegar no ponto que eles estão querendo chegar com essa pessoa. E aqui vai a base. Então, tudo é vibracional. Você pode aceitar isso, pelo menos conceitualmente? E aí ela pergunta isso, né? Abraham pergunta isso pro cara e ele meio que dá um sim, mas quase que você não ouve. E por isso que ela continua, né? E todas as suas perguntas apontam para o fato de que você entende de que você é um ser vibracional. E você aceita que o que você vê com os seus olhos é uma interpretação vibracional? O que você ouve com os seus ouvidos é uma interpretação vibracional? As pontas dos seus dedos estão interpretando vibração, seu nariz, seu paladar. Em outras palavras, você está interpretando vibrações e cada parte do seu ser é um ser vibracional. E cada parte do seu ser é um ser vibracional. Todas as células do seu corpo são vibracionais. O alimento é vibracional. Então, você aceita que as coisas vão bem para você na maioria dos assuntos quando você está sintonizado e ligado em quem você realmente é? Isso ela está perguntando para ele e ele responde que sim. Isso, claramente ele responde sim. Você acredita que sua fonte tem uma opinião sobre tudo aquilo que você mantém no seu foco? E ele responde que sim. Eu vou fazer aqui um adendo, porque ela vai falar muito essa palavra fonte. E fonte aqui é no sentido de source. A palavra que ela usa em inglês é source. Então, fonte aqui é centelha divina, alma, ser superior, toda a nossa parte divina, né? A nossa parte mais pura. Então, essa parte, nossa parte, ela pergunta para ele: você acredita que essa parte
essa sua parte, ela tem uma opinião sobre tudo aquilo que você tem no seu foco, que você mantém no seu foco, que você está olhando, que é importante para você? E ele responde que sim, ele acredita. Ele acredita que a fonte dele está fazendo isso. Você acredita que quando você está com raiva de alguém, naquele momento da raiva, você está em desacordo vibracional com a sua fonte? E ele responde: eu estou começando a entender isso. E aí ela continua: isso não ressoa com você? Você não mostrou a si mesmo que apenas um pouco de apreciação é o suficiente para deixar você todo arrepiado? E o que ela está falando aqui dessa parte de apreciação, tá? Apreciação. Sabe aquele momento em que a gente tá apreciando? É porque a gente não usa muito essa palavra, né? Em português. A gente usa mais gratidão. A gente só olha o lado positivo. Sabe aquele momento em que você tá assim, super conectado, em que você só vê as coisas boas, você tá tudo tão bem, que você, tipo assim, ai, nossa, eu adoro tudo, tá tudo bem, tá tudo certo. Você olha só as coisas boas e um pouquinho, quanto mais você vai fazendo isso, você vai sentindo o seu corpo, vai começando a ficar todo arrepiado. Quando você realmente tá muito nisso, só fazendo isso, só olhando só na gratidão, só no lado positivo, só. E eu sei que aí você tem que às vezes usar bastante a sua cabeça e a sua força de vontade aqui, porque às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente não tem muita coisa para ficar grato e olhando e etc. Mas aí você faz aquele seu processo, né? Quando você foca e faz isso, por pouquíssimo tempo, você já começa a ficar todo arrepiado. Experimenta. Isso é uma boa coisa para vocês experimentarem, assim. E ela pergunta para ele, né? Ela faz exatamente essa pergunta. Você não mostrou a si mesmo, porque. E aí ela põe, você não mostrou a si mesmo, é como se ela já até sabe, né? Como se Abraham visse isso, né? Você não mostrou a si mesmo que apenas um pouco de apreciação é o suficiente para deixar você todo arrepiado? Em outras palavras, você pode estar apreciando um completo estranho e sentir a sua fonte ressoando, ou a sua permissão e disponibilidade para ressoar com a fonte. Então, não, na verdade, não precisa ser uma coisa importante. Pode ser até uma pessoa que você nem conheceu, mas você gostou, assim, da pessoa, você achou essa pessoa muito legal, você achou o que a pessoa faz, quando você só foca naquele positivo. Então, vamos voltar lá novamente, porque você disse que está começando a sentir. E ela continua. Você já mostrou a si mesmo que quando está amando alguém, você pode sentir a sua concordância com a perspectiva do seu ser superior, da sua fonte, quando você está amando alguém e ele bem melhor. Então, tipo assim, nesse quesito, nesse ponto, ele foi mais fácil para ele perceber essa conexão, né? Quando eu estou amando alguém, eu sinto que eu estou em conexão com a minha fonte. Quando eu estou se sentindo amor por uma pessoa, né? E aí, Abraham continua. Então, quando você encontra falhas em si mesmo ou em outra pessoa, você pode sentir a discórdia que você criou? E ele responde: eventualmente, mas no começo parece muito bom. E aí o pessoal começa a rir, né? E ela responde, se pergunta: o que parece bom? E ele continua: bem, o fato de que a culpa é deles, veja, é muito melhor do que ser minha culpa. E o pessoal ri muito disso. O pessoal ri muito. E ela continua. Ah, tá. E aí meio que é engraçado que ela continua assim, ela meio que parece que a ficha dela cai, né? Porque ela achou estranho ele falar aquilo, né? Falar de que parece bom, né? Ela, então você está nos dizendo que a culpa é melhor do que a culpa.
E aqui, por que eu botei culpa e culpa, né? Porque em inglês, ela fala assim, guilt, blame is better than guilt, né? Ela fala assim, a frase em inglês é essa aqui, ah. So you're telling us that blame feels better than guilt. E aí, muito doido. Por quê? Porque aí, quando a gente traduz em português, os dois são culpa. Só que aqui a gente está falando de culpas diferentes. Uma é blame e o outro é guilt. Qual é a diferença? Os dois são culpa, tá? Os dois têm a ideia de culpa por trás. A diferença é que guilt é só culpa, tá? E blame tem uma ação extra aqui, que é a ação de colocar a culpa em alguém. Esse alguém pode ser outra pessoa, pode ser uma coisa, pode ser até você mesmo, né? Você pode falar, I blame myself, mas qual é a diferença? Os dois têm culpa, só que quando você fala blame, você obrigatoriamente tem que dizer o que está recebendo a culpa, né? Porque a diferença é isso, a colocação da culpa em alguém ou alguma coisa, tá certo? Então, essa é a diferença de blame e guilt. Por isso que ela fala culpa e culpa, porque pra gente, a gente não tem essa palavra, né? A gente não tem uma palavra para colocar culpa em uma palavra só, né? Por isso que ela fala culpa e culpa. Mas aí ela pergunta, e ela chega num ponto que ela realmente quer chegar. A nossa pergunta é: se culpa é melhor do que alinhamento? E ele fala que não, culpa não é melhor do que alinhamento, do que estar alinhado. Ele fala não. E ela continua, né? Não chega nem perto, né? Culpa não chega nem perto de alinhamento. Então, no começo, parece melhor, porque eles sendo o problema, é melhor para você, na sua mente, melhor eles serem o problema do que você sendo o problema. Mas o problema está muito longe do amor e da apreciação que a fonte de dentro de você está alcançando, acessando, buscando a qualquer momento. Então, nós estabelecemos que as suas emoções permitem que você saiba e veja se você está alinhado ou não com a sua fonte naquele momento. E achamos que você está pronto para dizer que qualquer coisa que você possa estar fazendo em conjunto com a sua fonte teria, portanto, que ser benéfica para você. O que ela está falando aqui? Ela está falando que tudo que você fizer, qualquer coisa que você está fazendo, em que você está naquele momento, ressoando com a fonte, conectado com a fonte, qualquer coisa que você possa estar fazendo neste momento, em qualquer momento, em conjunto com a sua fonte, tem que ser benéfico para você. Você consegue ir tão longe e aceitar isso? Você consegue aceitar isso? Ela pergunta para ele. Ele não responde claramente um sim, mas você sente que respondeu porque ele faz um barulho e ele deve ter balançado a cabeça, assim, então ela continua. Se você está alinhado com a fonte e a fonte está alinhada com tudo que você tem pedido, então não é lógico que se você estiver se sentindo bem e, portanto, alinhado com a fonte, as coisas devem estar acontecendo do jeito que você quer? Isso não é perfeito? Isso não é um raciocínio perfeito? E ele responde, certamente. E aí, Abraham continua. Então, quando você está comendo algo e se sentindo culpado, o que isso diz sobre o seu relacionamento com a fonte? E ele responde que eu estou desalinhado. E ela continua. Vamos deixar mais específico. A fonte não concorda com o que eu decidi. Decidi que não deveria estar fazendo isso. Decidi que eu estou oferecendo um comportamento inadequado. Decidi que estou focando em resultados que não quero e associando esses resultados a esse comportamento. E a fonte dentro de mim
não está fazendo isso. Agora, isso significa que a fonte está dizendo: queremos que você coma o Twinkie? E aqui Twinkie, tá? Vou fazer um adendo aqui, porque Twinkie é isso aqui, ó. É tipo um Ana Maria, sabe? Ó, tá vendo? É tipo um Ana Maria, aqueles bolinhos Ana Maria, só que versão americana, né? Então, enfim, chama Twinkies. E aí ele fica brincando com isso daí. Agora, isso significa que a fonte está dizendo: queremos que você coma o bolinho? Quer que você coma o Twinkie? Você acha que. E aí o pessoal ri pra caramba, né? Então, o pessoal só toma risada lá no público, começa a rir. Você acha que isso é a fonte? Você acha que isso é a fonte dizendo que está em total acordo? Ou é a fonte dizendo que seus pensamentos estão atrapalhando o resultado que você está buscando? Então, e obviamente que ela quer dizer essa segunda opção aqui, né? Não é que a fonte está falando coma ou não coma. A fonte está dizendo os seus pensamentos estão atrapalhando o que você quer. E ela concorre, ela repete isso, né? Eu falei, mas ela fala também. Isso é o que a fonte está dizendo. Esses pensamentos não estão ajudando você. Então, Então, qual é a coisa lógica que você quer fazer? Deixa a gente fazer uma pergunta melhor. Ela fala assim mesmo: qual é a manifestação que você está querendo realizar bem aqui nesse exato minuto? Você está querendo uma visão sobre a comida perfeita para comer ou você está querendo uma emoção positiva nesse momento? E ele responde: sim, exatamente. Se referindo à emoção. Sim, exatamente isso que você acabou de falar, né? Eu quero a emoção positiva, eu quero me sentir bem. E ela continua: então, se seu desejo é encontrar emoção positiva neste momento, se essa é a sua intenção dominante e você tem praticado isso, então apenas brinque com isso um pouco. Em outras palavras, então, primeiro, digamos que você queira sentir a ressonância completa da sua fonte, da sua fonte dentro de você, enquanto você come essa coisa que você acredita que está errada. Então, agora, sua intenção é sentir a ressonância completa da fonte dentro de você enquanto você come essa coisa que você acredita que está errada. E você simplesmente não consegue. Você não consegue pegar essa coisa e comer e sentir conectado em ressonância completa com o seu eu superior, com a sua fonte, o seu eu superior. E agora você se depara com uma escolha. O que eu quero mais? Comer isso ou sentir toda a conexão e ressonância com a fonte? O que é que você quer mais? Comer ou sentir a ressonância com a fonte? Forte isso daí, hein? E aí ela dá uma pausa, porque ela vê que na cara dele que deve ter ficado meio bolado com isso, né? Tipo, eu como, eu me conecto com a fonte. Como assim? E aí ela vai, fique com a gente, fica aí, porque vai ter um final feliz. E o pessoal ri, né? Até que nem eu tô rindo agora, assim, o pessoal dá uma risada, né? Porque você acha que estamos dizendo que é para você desistir do Twink, desistir do bolinho pela fonte. É isso que tá pensando. E aí o pessoal ri mais. Mas não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo: deixe que a sua ressonância com a fonte seja o mais importante. Que a sua conexão com a sua fonte seja mais importante. E se for o mais importante, você será capaz de simplesmente deixar ser. Nós prometemos de que em pouco tempo você será capaz de fazer isso. Mas fica cada vez melhor. Porque o que acontece é que conforme você se conecta com a fonte, se conecta com a fonte, se conecta com a fonte, ela repete mesmo, porque você é um trabalho contínuo, né? Essa conexão com a fonte, né? E aí eu vou fazer aqui um adendo. Opa, what did I do? Isso. E aí aqui eu vou fazer um adendo, porque ela fala exatamente isso. Se conecta com a fonte, se conecta, porque a gente está sempre desconectando com a fonte, né? A gente sempre desconecta, mas aí a nossa ideia é reconectar, reconectar, reconectar. Esse é o nosso foco. Então, quanto mais você faz isso, quanto mais você se conecta, o que acontece, né? Aí ela continua, né? Em primeiro lugar, você vai se sentir inspirado sobre o que comer. Mas
mais você vai alcançar um lugar onde a sua ressonância com a fonte, a sua conexão com a fonte não está mais em risco. Não importa o que você comer. E quando você descobrir que seu alinhamento com a fonte não está mais em risco, não importa o comportamento que você está oferecendo, olha que loucura, né? Qualquer comportamento mesmo que eu estou fazendo uma coisa que eu acho que não devia fazer, a minha conexão é mais importante, então, ou eu vou arranjar um jeito para me sentir conectado para comer, ou eu não vou comer, ou entendeu? Então, e essa conexão não tiver mais em risco, seja lá o que você está fazendo, não apenas o seu comportamento se transformará em coisas que são mais agradáveis para você em geral, mas você descobrirá que há muitas coisas que você acredita ser inadequado, que em muitos níveis do seu ser você ainda quer participar, porque não há nada em si, dentro de qualquer coisa, que seja inadequado, veja bem. Você será guiado para o comportamento perfeito, para as circunstâncias perfeitas e eventos para o perfeito. Há tanto que vocês estão fazendo com a comida, tanto que estão fazendo que impede a comida de ressoar em perfeição com o seu corpo físico, que você será inspirado até a reformular, veja bem. É difícil para vocês ouvirem isso, mas este é um assunto perfeito para ter essa discussão. É difícil para vocês ouvirem, mas vamos dizer de qualquer maneira. De qualquer jeito a gente vai dizer isso. Que o que você quer ainda mais do que a satisfação da comida é a ressonância com a sua fonte. É a ressonância com a fonte. E vamos mais longe ainda para dizer que uma vez que você alcança essa ressonância de forma contínua com a fonte, você descobrirá que a comida é deliciosa de maneiras que você nunca imaginou antes. Porque há um monte de pessoas comendo muita comida para tentar compensar a desconexão entre quem elas são e quem elas estão permitindo e quem elas estão se permitindo ser. E uma vez que você coloca isso no lugar, então você começa a comer de dentro para fora. E eu vou até fazer aqui um adendo, porque ela fala isso de novo, né? Você come de dentro para fora, você se sente inspirado a comer, você acessa outros níveis da relação com a comida, de forma que você é inspirado ao comportamento em vez de tentar compensar algo que está faltando. Quando você faz isso, tudo assume uma maneira completamente diferente e você sente isso dentro de você. E nessas circunstâncias, sobre essas condições, você tem uma resposta física tão perfeita para tudo que você está fazendo, que parece que você está dançando, trocando e dançando com todos os tipos de parceiros, até mesmo parceiros chamados comida. É uma troca, é um flow, é uma ressignificação. E ele até dá uma risada quando ela fala isso, sabe? Porque realmente essa alegoria, né, de você estar dançando com as coisas, de ser uma troca mais leve, mais bonita, mais gostosa. É uma risada assim, sabe, de quando aquela risada assim que a gente dá quando parece que cai uma ficha, sabe? É bem isso assim que eu sinto quando ele dá a risada. E ela continua, né? A Abraham continua. Tivemos uma discussão 1 ou 2 dias atrás, e é uma boa discussão para ter com você, porque você é tão interessado e consciente da ideia de vibração. A gente estava falando de como todas as propriedades da comida têm vibrações. E quando você mistura alimentos que têm vibrações semelhantes, o resultado desse alimento é muito mais satisfatório. Não apenas em termos da sensação que você sente ao ingeri-lo, não somente em termos de sabor, mas também o benefício que essa comida dá para o seu corpo. Mas há todos os tipos de coisas que afetam vibracionalmente os alimentos. Micro-ondas alteram vibracionalmente os alimentos, congelar alimentos alteram vibracionalmente, armazenando após o seu primor.
armazenando após o seu primor. Em outras palavras, comendo alimentos verdes antes de terem tido a oportunidade de amadurecer é uma vibração diferente do que comer uma comida que já amadureceu, né? Obviamente. Comida, comida, e é engraçado que ela repete, né? Comida, comida, e ela chega um momento, comida, comida são. Porque ela começa a falar no plural da comida, né? Comida são seres vibracionais. E aí o pessoal ri, né? Porque eu acho legal. Food are, que em inglês é food is, o certo é comida é. E aí quando ela fala comida são, o pessoal ri. Em outras palavras, é um monte de ser vibracional, entende? Você não pode ser inspirado à interação perfeita com esses seres a menos que você esteja alinhado com a fonte. Essa é uma discussão que estamos tendo o dia todo. Então, imagino que ela esteja tendo tá falando aí que da discussão, né? Acho que ela tá falando isso porque a discussão é o tempo inteiro, o dia inteiro lá. Esses encontros são tipo de 8 da manhã até umas 3 da tarde, mais ou menos. E aí, então, às vezes, as pessoas naquele tempo inteiro, o pessoal tá batendo na mesma tecla, né? Tendo a mesma discussão. E aí ela pega isso e fala: estamos tendo essa discussão o dia todo hoje. A maioria das pessoas diz: eu vou oferecer este comportamento para afetar essa emoção. Que é o mesmo que dizer que eu vou oferecer este comportamento para alterar essa vibração, para afetar essa vibração. Você aceita que emoção é vibração? E ele responde: sim. Então vou oferecer. E ela continua: você já aceitou que emoção é vibração? E ele fala assim: Então eu vou oferecer esse comportamento para afetar essa vibração. E dizemos que está invertido, está errado, é o contrário. Afete a vibração e em seguida o comportamento é afetado pela essa nova vibração. Esse é o caminho. Vórtex primeiro, vórtice primeiro. O seu vórtice, afeta a manifestação. E se você não sabe o que é vórtex, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Então é possível e sabemos que é difícil de ouvir. Há pessoas que, através do seu alinhamento, pode alterar a frequência vibracional dos alimentos antes de consumir, antes de comê-los. E é por isso que as pessoas começaram, em primeiro lugar, inicialmente, a abençoar os alimentos. Em outras palavras, essa bênção é sobre isso, é para aqueles que estão realmente entendendo vibração, é sobre preparar sua própria frequência vibracional em seu próprio corpo físico e depois perguntar ao que está participando com você naquele momento, a se juntar a essa frequência. E a comida é um componente muito cooperativo. É por isso que existem pessoas que podem comer as coisas mais ultrajantes que você aprendeu que não deveriam estar se dando bem enquanto comem, e mesmo assim essas pessoas se dão bem. E isso deixa você irritado, e a pessoa tá rindo ali atrás, né? Porque você acha que só se pode prosperar sob essas condições limitadas, mas isso é porque você não comeu de dentro para fora. Você não comeu de dentro para fora. E ela dá uma pausa, ela fala isso, ela dá uma pausa, e ele fica assim, ele ressonando, né? Tipo, como se estivesse caindo uma ficha, sabe? Aquele momento de cair ficha. Bem isso. E ele continua, agora ele fala assim, bem, alimentos orgânicos, em oposição aos alimentos processados, e aí ela já corta ele e entra no meio. Melhor para você, no sentido de que há menos para você fazer nela. Em outras palavras, a vibração é pura. Já que estamos falando de vibração, quanto mais produtos químicos você adicionar a qualquer coisa, mais resistência você está adicionando a tal coisa. Mas nós queremos voltar para a conversa que tivemos anteriormente.
que é muito importante aí agora, a parte mais importante, de que essas coisas são insignificantes para quem está alinhado. Em outras palavras, o seu alinhamento é o que importa. Seu alinhamento é o que importa. E quando você usa todas essas coisas que você acha que estão fora de sintonia como uma desculpa para não se sentir bem, e aí ela dá um exemplo. Minha filha de 26 anos se comporta de uma maneira que me deixa mal, então ela precisa mudar para que eu possa me sentir bem. Não é diferente de pedir. Não é diferente pedir para a sua filha ser diferente do que pedir para a sua comida ser diferente. Nós queremos que você seja diferente. Você seja diferente. Isso aqui é uma outra chave, né? É a gente que tem que mudar. A gente tem que ser diferente. É difícil às vezes, né, gente? Eu tô dando aqui. Que às vezes é difícil, né, a gente ser diferente, porque a vida é isso, né? Todo dia a mesma coisa, aquela gente quer mudar, e aí é difícil, não sei o quê. Mas é esse o foco, esse é o intuito. Isso, nós queremos que você seja diferente, e isso afeta tudo o que chega até você. Não estamos brincando, não estamos brincando. Então, alguém quer levar isso ao extremo, né? Aí ela dá uma pausa, e aí ela fala assim, então aí chega alguém que quer levar isso ao extremo. Tá bom, Abraham. Então tem esse alvejante Clorox aqui. E eu peguei aqui, alvejante, sabe? Tipo uma água sanitária, um alvejante, assim. É isso aqui. Então alguém quer levar isso ao extremo. Tá bom, Abraham, tem esse alvejante Clorox que está dizendo que eu posso estar tão alinhado que eu poderia beber esse alvejante Clorox e mesmo assim ficar bem. E dizemos, não, mas você poderia estar tão alinhado que não seria estúpido o suficiente para beber o tal do alvejante Clorox. E aí o pessoal dá muita risada, né? Dá risada, bate palma. Porque é interessante, né? É interessante essa coisa do alvejante, né? Porque eu fiquei, juro, eu mesmo fiquei pensando, né? Tipo assim, então é isso, né? Quer dizer, então, que eu posso fazer qualquer coisa que não vai me afetar. Não, não é isso que ela tá dizendo, entendeu? Tipo assim, você também, você vai estar tão alinhado que você não vai beber um alvejante, né? Por que você vai beber um alvejante? Muito bom isso. Então, você consegue testar os limites. Em outras palavras, você consegue testar os seus limites. E ela dá uma pausa e ela começa a falar como se fosse ele, né? Então, há todas essas coisas que eu acredito que obstruem as artérias, aumentam o peso e tem todos os tipos de dano, mas eu realmente gosto do gosto, então eu quero comê-lo. E nós dizemos: se você estiver totalmente alinhado com quem você é, essas coisas nem sequer serão algo que você estará buscando. Porque a satisfação que você está obtendo com os alimentos que lhe são benéficos será tão profunda e rica que isso será o que você vai querer comer, entende? Porque a satisfação que você está obtendo com os alimentos que lhe são benéficos será tão profunda e rica que será isso que você vai querer comer, entende? E aqui a gente tem duas interpretações, né? Vou fazer uma pausa aqui, porque é uma pausa muito importante. Já está chegando no final, então essa interpretação é bem importante. Porque aqui há duas possibilidades, né? A pessoa ali não perguntou na hora, mas há duas possibilidades. Você está tão alinhado que você vai sentir vontade de comer melhor naturalmente, e aí você vai manter o seu peso, ou você está tão alinhado, mas quer tanto comer aquela outra coisa aqui, sei lá, uma porção de batata frita, que às vezes poderia ser complicado para você, mas você está tão alinhado e quer tanto comer aquilo que o seu alinhamento passa por cima, é mais importante do que muda a vibração e aquilo não faz tanto mal quanto poderia fazer se você não tivesse alinhado, entendeu? Então há essas duas interpretações aí, né? Mas que a pessoa não pergunta ali na hora, e eu acho que o que ela quer dizer é a segunda opção. Porque
a opção que faz mais sentido, assim, dentro de toda essa discussão que a gente acabou de ter, né? E ela continua, né? É a satisfação que você está buscando, não o meio para o fim que é a satisfação. É a melhor discussão que a gente já teve sobre comida. E você preparou o campo para a gente poder ter essa conversa sobre comida com as suas perguntas vibracionais que foram inspiradas de dentro para fora. E ele responde: obrigada. Bom, resumão. Ai, porque eu adoro fazer resumão, né? Vamos lá. Alinhamento. Opa! Alinhamento em primeiro lugar. Primeira coisa que você precisa fazer é se alinhar. Se você não está alinhado, complica para fazer qualquer outra coisa. Então, alinhamento é sempre em primeiro lugar. 2. Comida é vibracional. E sendo vibracional, o que acontece? Você pode alterar a vibração da comida usando através do seu alinhamento. Se você está alinhado, o seu alinhamento ultrapassa, além de qualquer vibração da comida. Interessante isso, né? Você, com a sua vibração, é mais importante a sua vibração do que a vibração daquilo que você está comendo, né? O que você não pode fazer é se sentir mal enquanto você come uma coisa que você sabe que vai te fazer mal, né? Se você está se você está desalinhado, aí realmente não tem o que fazer. Mas se você está alinhado, você consegue sobrepor o seu alinhamento, o seu alinhamento se sobrepõe a qualquer coisa. 3. Comida cooperativa. Comida coopera com você. Quando você está alinhado e você está bem, você consegue perceber e se inspirar a comer melhor, se inspirar a fazer as conexões das comidas melhor e a fazer melhores decisões e a usar toda essa cooperação, essa ajuda, essa troca que você tem com a comida fica muito mais leve, mais possível e mais real para você. Quanto mais você faz isso. E é engraçado, né? Porque enfim, para mim essa questão da comida, e agora sou eu, né? Falando um pouquinho da minha história, né? Eu sempre tive muita facilidade para perder peso, sempre, muita facilidade. Só agora, recentemente, que eu tive um pouquinho menos de facilidade, mas depois que eu comecei, foi muito doido, porque assim que eu comecei a me conectar, a me conectar, e perceber o quanto eu estava desconectada, nossa, obrigada por arrumar ali. Quando eu estava desconectada, quanto mais eu fui me conectando, mais fácil foi perder peso. Ficou nítido assim pra mim, sabe? Com mais eu me senti assim, nossa, olha quanto eu tô já ficando desconectada. Porque é normal, né? A gente vai ficando mais velho, né? Uma criança, a criança naturalmente é conectada. Mas a criança não, né, normalmente, né, obviamente, normalmente a criança não precisa pensar em comida, né, em dinheiro, em contas, em todas essas coisas que recaem sobre os adultos. Então, naturalmente, a criança é mais alinhada. E aos poucos, quanto mais velho a gente vai ficando, mais peso a gente vai botando nas nossas costas, mais difícil é a gente se alinhar. E mais importante é esse alinhamento. É isso. Obrigado por você ter chegado até aqui. E obrigado por fazer do seu bem-estar em todos os seus aspectos uma prioridade. Compartilhe a sua luz. O universo agradece.